Será que Deus realmente existe? Essa talvez seja uma das perguntas mais antigas e profundas da humanidade. Ao longo de milhares de anos, filósofos, cientistas, teólogos e pensadores dedicaram suas vidas tentando responder essa questão. Enquanto alguns afirmam que a existência de Deus é uma questão de fé, outros defendem que existem argumentos racionais que apontam para a existência de um Criador. Mas afinal, é possível provar que Deus existe? A resposta depende do que entendemos por prova. Na matemática, uma prova é absoluta. Na ciência, trabalhamos com evidências e modelos que explicam a realidade. Já na filosofia, utilizamos argumentos lógicos para verificar qual explicação faz mais sentido diante dos fatos. E é justamente nesse campo que surgem alguns dos argumentos mais fascinantes da história do pensamento humano. Eu sou cético para acreditar que certas coisas são pura coincidência. O universo é tão bem montado, os próprios físicos dizem isso, do nada nada se faz. Se tudo começou um dia, o Big Bang, o que tinha antes? Quando o George Lamette, que era padre, desenvolveu a teoria do Big Bang, na época de Einstein, o que eles disseram? Esse ato que é clássico sobre o Big Bang, que está mais próximo de ser comprovado. Em primeiro lugar, o universo teve um começo. Esse universo que nós acreditamos teve um começo. E antes do universo, não havia nada. Nem o tempo, nem o espaço, nem a gravidade, nem a energia. Não havia nada. Era o zero absoluto. A incógnita é a seguinte: do nada, nada se produz. Ex nihilo, nihil fit, diziam os latinos. Se não havia nada, por que hoje há algo? É uma pergunta que já vem desde Parmênides. Que existe algo ao invés de nada? Eu sou cético demais para acreditar que do nada pode sair tudo. É mais sensato para mim acreditar que existia uma causa primeira, para citar o Aristóteles aqui, essa causa primeira que deu origem a tudo que existe e ela mesma não pode ser dimensionada ou delimitada pelo tempo, pela gravidade, porque essas coisas partem depois dela. E a teologia vai chamar essa causa primeira de Deus. Alguns falam, não acredito em qualquer coisa, menos Deus. Eu prefiro acreditar na possibilidade de ter tido um universo anterior ao nosso. Tem aquela teoria do efeito sanfona, né? Ele vai se expandindo, depois contrai, explode, etc. Só que quais são as evidências científicas para isso? Zero absoluto. A gente só sabe que o universo está se expandindo, isso sabe. Exatamente. Então, na verdade, eu sou tão cético quanto os ateus. Só que o meu ceticismo me conduz a dizer que havia uma causa primeira e o ceticismo deles conduz a dizer que havia talvez um multiverso ou um outro universo. O primeiro argumento é conhecido como o argumento cosmológico. Tudo que começa a existir possui uma causa. Uma casa possui um construtor, um livro possui um autor, um computador possui um engenheiro. Em nossa experiência cotidiana, nada surge simplesmente do nada. Agora pense no próprio universo. Segundo a cosmologia moderna, o universo teve um começo há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. O espaço, o tempo, a matéria e a energia passaram a existir em um determinado momento. Se tudo que começa a existir possui uma causa, qual foi a causa do universo? Essa é justamente a pergunta feita por filósofos desde a antiguidade e desenvolvida por pensadores como Tomás de Aquino. Se o universo teve um início, muitos argumentam que sua causa precisa estar além do espaço, do tempo e da matéria. Em outras palavras, uma causa não física é eterna e extremamente poderosa. Essa conclusão não identifica automaticamente essa causa como o Deus descrito por muita religião ou por uma religião específica, mas muitos filósofos entendem que ela é compatível com a ideia de um Criador. Outro argumento muito conhecido é o argumento do ajuste fino, também conhecido como o argumento teleológico ou o argumento do design inteligente. Os cientistas descobriram que diversas constantes fundamentais da natureza possuem valores extremamente específicos. Se algumas delas fossem alteradas minimamente, estrelas não se formariam, elementos químicos essenciais não existiriam e a vida seria impossível. A força da gravidade,
a força nuclear forte, a constante cosmológica e outras grandezas parecem estar dentro de uma faixa extremamente estreita que permite a existência de um universo habitável. Existem diferentes explicações para isso. Alguns defendem que foi uma coincidência extremamente improvável. Outros propõem a hipótese do multiverso, segundo a qual existiria inúmeros universos com diferentes propriedades. E há quem veja nesse ajuste fino o indício do planejamento inteligente. Nenhuma dessas hipóteses foi estabelecida como fato definitivo, mas o ajuste fino do universo continua sendo um tema importante na filosofia da ciência e na cosmologia. Agora vamos falar sobre um argumento que diz respeito à própria natureza humana, o argumento moral. Como que você vê Deus? Porque cada um tem dentro de você Uma imagem. ou alguma coisa. Como que você vê Deus? Olha, um antigo escritor grego dizia o seguinte: se os animais tivessem deuses e pudessem pintar seus deuses, os cavalos pintariam Deus como cavalos, os bois pintariam Deus como boi. Quer dizer que Deus é uma imagem, era uma crítica aos deuses do Olimpo. Dizia-se que Deus é apenas um fruto da nossa imaginação. E realmente, quem pode dizer que Deus não é apenas um reflexo daquilo que eu quero? E assim foi no paganismo. Se você pegar Zeus é apenas um espelho da humanidade que o produziu. Osíris é apenas um espelho do ideal egípcio, do ideal grego, dos romanos, Júpiter, né? Mas com a Bíblia não acontece isso. Por qual razão? Em primeiro lugar, porque o Deus que apresenta na Bíblia, ele é inominável, indescritível, inimaginável. E eu vou sair da Bíblia para entrar na filosofia. Então, para começar a dizer quem é Deus para mim, deixe-me dizer o que ele não é. Santo Tomás de Aquino dizia que Deus é tão grandioso, que a teologia só fala do que ele não é, porque o que Deus é em essência ninguém sabe. Está lá na Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Imagine que o universo ele tem um diâmetro. Eu esqueci quantos milhões de anos-luz que é o tamanho do universo. Mas o universo ele tem limites. Ele é finito, ele então. É finito. Finito, ok. Finito. Deus está acima do universo. Uau. Então não existe nenhum espaço que caiba a Deus. Deus não duela com sua vontade. Deus tem um tempo próprio dele, que não é necessariamente o tempo humano. No tempo de Deus. Ele não teve princípio nem terá fim. Deus não aprende nada. Deus sabe tudo. Deus não raciocina. Deus sabe. Raciocinar e chegar a uma conclusão. Deus em si mesmo se basta. Não existe nada na natureza que se compare a ele. Por isso que a Bíblia fala, vocês não vão fazer imagem de mim. Não vão fazer imagem, porque vocês não sabem como eu sou grande demais. Vamos falar sobre o argumento da moralidade objetiva. Já pensou que, independentemente da cultura, praticamente todas as sociedades reconhecem que certos atos, como torturar por diversão pessoas inocentes ou cometer genocídio, são moralmente errados? Mas de onde vem essa ideia de certo e errado? Se a moral fosse apenas uma preferência pessoal, seria difícil dizer que algumas ações são objetivamente mais. Muitos filósofos argumentam que, se existem deveres morais objetivos, faz sentido perguntar qual seria seu fundamento último. Uma resposta proposta é a existência de um legislador moral transcendente. Outros filósofos discordam e defendem explicações baseadas na evolução, na razão ou na vida em sociedade. O debate permanece aberto, mas o argumento moral continua sendo um dos pilares da filosofia da religião. Existe ainda o argumento baseado na inteligibilidade do universo. O físico Albert Einstein chegou a comentar seu espanto com o fato de que o universo pode ser compreendido por meio da matemática. Porque um universo que surgiu ao acaso seria tão ordenado e compreensível? Já parou para pensar nisso, você que é ateu, que acredita que todo o universo, todo o ajuste fino seria casual, obra do acaso? Para muitos pensadores, essa ordem sugere racionalidade em sua origem. Outro ponto interessante é a própria existência da consciência. Somos capazes de refletir sobre nós mesmos,
criar obras de arte, desenvolver teorias científicas, amar, perdoar e buscar significado para a vida. Embora a neurociência tenha avançado enormemente no estudo do cérebro, ainda existem debates filosóficos sobre como explicar completamente a experiência consciente apenas por processos físicos. Alguns enxergam nisso um espaço para uma compreensão mais ampla da realidade. Outros acreditam que futuras descobertas científicas oferecerão explicações suficientes. Porém, então, esses argumentos provam definitivamente que Deus existe? Depende do significado de prova. Para muitas pessoas, eles tornam a crença em Deus intelectualmente razoável. Para outras, ainda deixa espaço para interpretações naturalistas. É importante reconhecer que há filósofos e cientistas brilhantes em ambos os lados desse debate. A questão não costuma ser resolvida por um único argumento, mas por um conjunto de considerações filosóficas, científicas, históricas e pessoais. Além disso, a ciência e a fé não precisam necessariamente ser inimigas. A ciência investiga como o universo funciona por meio da observação e da experimentação. Já perguntas como por que existe algo ao invés de nada, qual é o fundamento da moral, ou, por exemplo, existe um propósito para a existência? Essas perguntas pertencem em grande parte ao campo da filosofia e da teologia. Talvez o maior erro seja imaginar que apenas uma dessas áreas pode contribuir para a compreensão da realidade. Ao longo da história, muitos cientistas de destaque também acreditaram em Deus, enquanto outros não acreditavam. Isso mostra que a investigação científica, por si só, não resolve automaticamente essa questão. No fim, a pergunta sobre a existência de Deus continua sendo uma das mais profundas que um ser humano pode oferecer. Os argumentos cosmológicos, o argumento do ajuste fino, o argumento teleológico, o argumento do design inteligente, o argumento da moralidade objetiva e da inteligibilidade do universo são frequentemente apresentados como razões para considerar a existência de um Criador. Ou seja, tem muitos argumentos plausíveis e racionais para uma pessoa ignorar e ser ateu. É preciso ter muita fé, ou no caso, força de vontade, para no caso ter resistência e ignorar o Criador. Seus críticos oferecem respostas alternativas e o diálogo continua vivo até hoje. Talvez o mais importante seja buscar a verdade com humildade intelectual, disposição para ouvir, diferente perspectiva e coragem para examinar as evidências e os argumentos com honestidade. E você, o que pensa sobre esse tema? Os argumentos apresentados fazem sentido para você? Existe algum outro argumento que considera ainda mais convincente ou acredita que existem explicações alternativas? Compartilhe sua opinião nos comentários para a gente poder interagir. Um debate respeitoso e baseado em boas ideias pode enriquecer nossa compreensão sobre uma das maiores questões da humanidade. Pois eu posso, no caso aqui, dar um conselho. Deus, o Criador do céu e da terra, é o ser necessário para que tudo o que existe venha a existir. Todos nós existimos, mas poderíamos não existir. Se a gente existe, é óbvio que existe um ser necessário. Poderia existir o ser necessário e ele não cria nada. Mesmo assim, ele existiria. Porém, se existe algo ao invés de nada, racionalmente, logicamente, existe um Criador necessário para que tudo o que exista possa existir. Pense sobre isso. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like e também vem fazer parte do nosso canal assistindo os outros vídeos que a gente traz aqui com diversos temas sobre apologética cristã. Fiquem todos com o nosso maravilhoso Criador Deus e até o próximo encontro.